Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao C3 TV, o programa desenvolvido pelos alunos de comunicação da Unifacamp. O programa de hoje é sobre nós, mulheres. Diante de tanta repressão e problemas sociais, precisamos ser fortes e enfrentar tudo e todos para nos mostrar presentes. O programa é dedicado para a mulher, mas é para todo mundo. Vem comigo! E para começar, vamos falar de inspiração. Confira a matéria do Renan Caselli sobre mulheres que enfrentaram o mundo dos negócios e se tornaram empreendedoras. A busca por autonomia nos negócios é uma prática comum entre os brasileiros com espírito empreendedor. Boa parte dessas pessoas constituem-se de mulheres. Tendo em vista o atual cenário econômico brasileiro, conversamos com algumas mulheres que contaram suas experiências nesta área que é tão instável e concorrida. Aline Fernandes, da loja virtual Dinossauro, utiliza brinquedos usados ou descartados e o transforma em acessórios que completam o visual de quem gosta de se vestir. São confeccionados brincos, colares e até anéis com brinquedos. Seus produtos são comercializados através da rede social ou pelas lojas de suas parcerias. Há menos de um ano está no mercado e já se depara com algumas dificuldades. A realidade é que quando você é pequeno, você está sempre em desvantagem perto de uma loja grande, por exemplo. Porque para eles, mesmo eles tendo mais dinheiro, tudo é mais fácil, assim. Por exemplo, eles têm desconto no frete do correio. Eu não tenho desconto. Por enquanto, eu ganho bem menos do que eu ganhava no mercado de trabalho. Como é nova no ramo, a Aline fortalece mais a sua marca. Eu penso em lucrar, mas eu estou trabalhando mais assim na credibilidade da minha marca, para as pessoas conhecerem a minha marca, entendeu? Perguntamos também de onde veio a ideia de abrir uma loja virtual. A loja virtual é bom porque você trabalha no seu horário, né? E também por questão de você não ter que pagar aluguel, né, de um estabelecimento. Eu faço as coisas do meu jeito e no meu ritmo, né? Às vezes eu tô atendendo as pessoas 2 horas da manhã, eu tô falando com alguém. A pessoa manda mensagem, eu já respondo, né? Outra loja super alternativa com visuais vintages para quem gosta de um estilo próprio, Amanda e Gabriela se tornaram amigas no curso de moda. E já com tantas afinidades e gostos em comum, se tornaram sócias em um brechó. Eu e a Amanda, a gente é brechoseira desde quando a gente estudava junto, desde quando a gente se conheceu no Senac. E em 2010 a gente falou assim, vamos abrir um brechó na sua rua? Eu conversei com a Gabi, né, a gente pensou, não, vamos atrás de coisas incríveis, roupas bem diferentes, bem legais, únicas e vintage, né, que o pessoal curte pra caramba, as roupas mais antigonas mesmo. Ficava aquela coisa, vamos, não vamos, aí a gente acabou indo pra outro lado da moda. E aí a Amanda começou virtualmente em 2016, com outro nome, com outro segmento. E aí surgiu da gente mudar todo o brechó assim, que ela já tinha, o conceito do que já existia. E basicamente porque a gente consome em brechó. Então aí a gente já tem um amor por brechó, por roupas que são de segunda mão. Gostamos de costurar, gostamos de customizar, então a gente falou, por que não trazer isso para as outras pessoas? Pensando no grande impacto ambiental, a exploração da mão de obra que a moda tem atualmente, Amanda e Gabriela agregaram ao seu trabalho um meio de conscientizar as pessoas. E a roupa, só dela ser já um brechó, de ser usada, ela já é, né, uma grande coisa assim de sustentabilidade por si só, né? Porque aí você já está reutilizando e não está comprando mais, incentivando mais produção. E tem muita roupa, a gente vê cada lugar que a gente vai comprar é montanhas e montanhas de roupas. Você fala, meu Deus, olha o tanto de roupa que a gente tem já produzida, boa, nova, e a gente consome mais e compra em mais
Assim, eu vou em feira, eu não uso sacolinha, eu não tenho carro, vem de carro, eu vou de bicicleta, a gente faz entrega de bicicleta. Mas se você pensa que foi fácil, o começo foi só no virtual. As meninas se dobravam em 20 para atender todos os clientes. Você pode ir no Central hoje, aí vai, entregava, o pessoal provava no banheiro do Central, a gente ficava esperando lá, o povo não roubar a roupa, sair correndo, aí a gente falava, beleza. Mesmo com pouco tempo no mercado, Amanda e Gabriela já planejavam o futuro. A gente queria tentar ir para um espaço maior, né? Tentar crescer, assim, Sim. pro espaço. Que a gente tinha também uma ideia inicial de ter figurinos, assim, para aluguel, ou ter uma arara mais de luxo, assim, de talvez, roupas mais incríveis. Segundo dados da pesquisa GEM, que é o monitoramento de empreendedorismo global, publicada em 2016 e encabeçada por instituições como a Fundação Getúlio Vargas e o Sebrae, o Brasil é o país que mais empreende no mundo. Então, se a gente falar de empreendedoras, mulheres, no ano de 2016, a gente está falando de 51% de novos empreendedores que começaram a empreender em 2016, 51% eram mulheres. Ultrapassou os homens, que ficaram com 48%. Apesar dos números promissores, os dados também mostram que as mulheres empreendedoras encontram dificuldades em manter os seus negócios. Se a gente falar dos empreendedores que mantiveram, empreendedores estabelecidos, as mulheres tiveram uma queda, tá? Elas estão com 42%, elas vinham de 45%, elas caíram para 42%. Teve uma queda e as mulheres não conseguem estabelecer muito o próprio negócio, tá? E a gente precisa identificar aí quais são os motivos que fazem com que as mulheres não mantenham um negócio aberto ou empreendimento aberto depois disso, tá? A marca independente Maria das Três existe desde 2008 e conta com bolsas e carteiras feitas à mão. A proprietária Clarissa de Oliveira disponibiliza algumas de suas edições limitadas de seus itens, e a loja conta com site próprio, além de um espaço no centro de Jundiaí. Eu já trabalho com a marca há 10 anos. E as dificuldades eram realmente de divulgação, né? De encontrar o público para entender o propósito da marca, o conceito da marca, que é o conceito de peças artesanais, peças feitas à mão, esses valores agregados. Eu gosto do lance de ser empreendedora pelo fato da criatividade, que eu posso usar a minha criatividade da forma que eu quiser. O crescimento, eu acho que aconteceu paralelo com o meu crescimento, né? Eu comecei a marca, eu tinha 21 anos, que eu decidi trabalhar só com as bolsas. E desde da modelagem, o próprio material, o acabamento, foram coisas que foram se adaptando conforme os modelos foram acontecendo e as estruturas e tudo mais. E foi uma coisa que acompanhou o meu desenvolvimento mesmo. São peças que tem todo um cuidado e um carinho, porque são criadas por mim desde o zero, né? Desde o papel e tudo mais. Até mesmo a produção, a costura, os acabamentos. E para quem está se perguntando de onde vem o nome, o porquê de Maria das Três, a Clarissa contou tudo para a gente. O nome veio da constelação Três Marias, né? A princípio a marca era Três Marias, só que quando eu fui atrás de registro no INPE, né, que é o Registro Nacional de Marcas e Patentes, eu não consegui o Três Marias, que já tinha uma confecção, quando eu fiz a pesquisa de mercado. Aí eu já não queria mais ter marca, desisti, fiquei brava, porque eu não queria mudar o nome. E acabou que numa conversa com uma amiga minha, que a gente fez o trocadilho, né, de Maria das Três. 10 anos no empresariado não é nada fácil, mas a Clarissa é prova viva que com perseverança e pessoas importantes ao seu lado faz toda a diferença. Fui estimulada sempre. Eu tenho pessoas que sempre me orientam, né? Tem as pessoas no bastidor, assim, que nunca deixaram eu desistir, porque muitas coisas nesses 10 anos aconteceram que são coisas para testar, né? E de tudo isso, eu tirei o lado bom, que era a persistência, né? De passar por cima e usar como experiência para seguir em frente. E é isso. E eu acho que cada dia é uma experiência nova, né? É uma luta diferente que a gente tem que enfrentar. O meu maior desejo era realmente viver e sobreviver da marca, sabe? E há 10 anos eu sobrevivo com ela, né? Se você está interessada em criar o seu negócio,
mesmo com os desafios próprios do mercado, não deixe as dificuldades te inibirem em investir no seu empreendimento. Eu acho que elas são bem mais sucedidas porque elas cuidam bem, elas sabem gerir bem, elas têm mais força de vontade, elas têm mais, eu diria, mais comprometimento, tá? Mulher não desiste fácil, né, das coisas. Então, eu acho que é a força, né, que todo mundo fala da mulher, vale para tudo, vale na hora de ter um filho, vale na hora de cuidar de uma casa, na hora de se inserir no mercado de trabalho na igualdade junto com os homens e vale para empreender também. É muito legal ver todas essas mulheres se dando muito bem no mercado de trabalho, né? E para você que não consegue passar 2 minutos sem conferir aquela notificação chata no Instagram, solta um pouquinho o celular e acompanha comigo a matéria do pessoal do Jornaleiro sobre o uso de redes sociais e seus impactos nos jovens. Olá pessoal, eu sou a Fabiana Silva e o nosso programa de hoje está muito interessante. Nós vamos falar sobre redes sociais digitais. Pode rodar a vinheta. Grande parte dos alunos que usam celulares e redes sociais não se dão conta de como essa ferramenta pode ser útil em sala de aula. É o que nós vamos conferir na reportagem do Eduardo Santos. Qual seria aquela coisa que você nunca esquece de trazer, seja para escola, trabalho ou faculdade? Aqui, a resposta com certeza seria o celular, principalmente para estar conectado às redes sociais, seja para olhar as mensagens do WhatsApp, as curtidas do Facebook ou stalkear a crush no Instagram. Mas você sabia que as redes sociais também podem servir como ferramenta de ensino? Por isso, nós aqui do Jornaleiro vamos ver o impacto das redes sociais na faculdade. Hoje, o Brasil é o 4º maior mercado em acesso às redes sociais. São mais de 140 milhões de usuários, quase 70% da população. É uma realidade imutável que essas redes já fazem parte do cotidiano de muitos. E não é diferente na área da educação, sendo uma pauta recorrente tanto para os alunos como para os professores com relação ao uso dentro da sala de aula. Deixar de usar as redes sociais muitas vezes é quase uma tentação para alguns, e durante o período das aulas isso realmente pode ser nocivo para o aprendizado. Mas saber lidar com esse tipo de situação e conseguir manter a atenção dos alunos é uma habilidade fundamental que os professores necessitam nos tempos atuais. Como é que pode conciliar redes sociais na sala de aula? Mano, acho que é complicado, mano, de fazer todo mundo interagir junto com as redes sociais, tá ligado? Porque, mano, é muito grupinho, muita gente separada dentro da sala de aula. Mas você acha que tem algum benefício? Mano, só depende, mano. Tipo, se você curte colar esses bagulho, é só o que vai gerar, mano, tá ligado? É só isso, porque a galera nunca não vai usar pra interagir, pra trocar informação sobre o curso mesmo, em si. A galera vai usar pra passar resposta de prova, esses bagulho, mano. É muito importante, né, as redes sociais, tanto para transferência de conteúdo, né, dos professores, quanto para a interação dos alunos, né. É muito importante, né, para interação até de cursos mesmo, né. Você não precisa só interagir com as pessoas do seu grupo, né, você interage com a faculdade inteira, né, com todos os cursos. Perfeito, a coisa que seria o meu maior sonho. Eu só não consigo fazer isso porque teve muito aluno que falou para mim, não na sua classe, mas em outras, mas eu não tenho rede social, eu não acesso, tal. Aí você fica numa situação que barra. Mas eu acho que tem que ser isso. Fomos até a Escola de Comunicações e Artes da USP para conversar com o educomunicador Maurício Silva. Para ele, o uso das redes sociais em sala de aula, além de possível, é pertinente. Tendo o uso das redes sociais de uma forma educomunicativa, ou seja, práticas educativas que ligam a comunicação e a educação, como uma coisa muito potente, mas descolando do que normalmente a gente vê nas redes sociais, como, por exemplo, a busca de likes. Você utilizar as redes sociais dentro de processos educativos e processos educomunicativos apenas por likes, a gente vai perder a nossa intenção, porque a gente não está disputando. A ideia não é disputar. Agora, se você pega as características das diversas redes sociais que existem por aí e você utiliza ela para troca de mensagens no sentido de aprender junto, se você utiliza também essas redes sociais como uma forma de um canal de produção de conhecimento, produção de reflexão, produção de leitura do mundo, e com nesta produção você se torna protagonista, você já está fazendo um uso bacana.
E quando você faz esse uso, você compartilha esse material que você produz ou que você encontrou no mundo por aí com outras pessoas, e as pessoas fazem a leitura desse material e te devolve, você está fazendo esse processo de aprendizado em conjunto. Então, quando você tem as redes sociais compartilhando, trocando, produzindo, lendo, vendo o que o outro produziu para refletir e aprender com o outro, é uma potência muito interessante e estamos aí para isso, né? A gente está vivendo essas tecnologias e tem que aproveitar essas potencialidades bacanas dessas tecnologias. Podemos conferir hoje como as redes sociais podem ser ferramentas importantes para auxiliar a didática dentro de sala de aula, desde que bem utilizadas. Agora me dê licença aqui, que eu também vou dar uma olhadinha nas minhas. Para você que gosta de filmes, o Vinícius Vieira fez uma lista de quais deles falam sobre redes sociais. Quando o assunto é rede social, todo mundo tem aquela sua favorita do coração, aquela que te deixa mais feliz, aquela que te dá mais likes, aquela que te traz mais sorrisos. Portanto, a nossa lista de hoje irá abordar os 5 filmes que se trata dentro desse universo virtual. E vamos começar a nossa lista com o filme Ela. Dirigido por Spike Jonze, o filme conta a história do escritor solitário Theodore, que ele compra um computador e acaba se apaixonando pela voz do aplicativo, fazendo uma grande história bizarra de amor entre o homem e a tecnologia. E em segundo lugar na nossa lista nós temos o filme de terror Amizade Desfeita. O filme conta a história da jovem Laura Barnes, que depois de um vídeo constrangedor sendo divulgado na internet, ela acaba se suicidando. Um ano depois, 6 amigos se reúnem numa videoconferência no Skype, porém uma 7ª pessoa convidada misteriosa aparece querendo saber quem divulgou o vídeo da Laura Barnes. E o impressionante desse filme, pessoal, é que ele é todo feito na tela do computador, ele se passa apenas um único cenário, que é a tela do notebook. E em terceiro lugar nós temos um grande clássico dos anos 90, que é o filme Hackers, Piratas de Computador. O filme se passa nos anos 90 e ele conta a história do hacker Zero Cool, que com 11 anos de idade, ele conseguiu acabar com 1.507 computadores de Wall Street, causando um grande boom na cena financeira. 7 anos depois, ele retorna às atividades e ele tem uma missão na qual ele pode ser muito milionário ou ele pode ser preso. O impressionante desse filme é porque como ele foi lançado e feito nos anos 90, a questão da informática se trata muito de um universo bem distópico, muito diferente do que a gente vive agora. Em quarto lugar, nós temos um filme que fala de uma rede social muito polêmica, que é o filme A Rede Social, dirigido por David Fincher, e conta a história do criador do Facebook, Mark Zuckerberg. Porém, o filme, além de contar de toda a criação dessa rede social, ela também fala do julgamento que envolvia Mark Zuckerberg e o co-criador do Facebook, o brasileiro Eduardo Saverin. E curiosamente, em quinto lugar, nós temos o filme O Quinto Poder. E também, baseado em fatos, ele conta a história do Julian Assange, que foi o grande criador do Wikileaks, que foi um grande site, uma grande plataforma que acabou revelando documentos que mostravam o envolvimento dos Estados Unidos na guerra do Afeganistão e também do Iraque, tudo isso no ano de 2012. E essa foi a nossa lista com 5 filmes que abordam as redes sociais e também todo o universo virtual. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! As notícias mais importantes você fica sabendo com a Ana Carolina agora no Notícias em 1 Minuto. Enzima mutante que pode acabar com a poluição? Isso mesmo. Ao observarem uma bactéria que digeriu plástico PET em um centro de reciclagem no Japão, cientistas britânicos e americanos criaram acidentalmente uma enzima mais potente que devora o material usado para fabricar as garrafas PET. Será que com essa descoberta o planeta será salvo? Mas a ciência não parou por aí. Já imaginou nunca mais ter que usar cartões ou senhas? Com um biochip, um implante introduzido nas mãos, é possível. Essa tecnologia ainda não é liberada no país, porém alguns brasileiros já começam a usar. Por exemplo, a empresa Project Company, na qual os funcionários entram na companhia utilizando o biochip. Você também pode adquiri-lo pela internet por $349 e depois inseri-lo em um local especializado na colocação de piercings. Bom, mas agora vamos falar de Girl Power. Andrea Nolles assumiu a presidência do Partido Social Democrata Alemão. A líder é a primeira mulher a presidir o grupo, o qual estava em uma crise, porém tem a promessa de reerguê-lo. Eu sou Caroline Rodrigues e agora voltamos ao estúdio.
Nós vamos agora com a Vitória Zani no Dicas do Jornaleiro. E presta atenção que tem muita dica boa para você. Bom, pessoal, as redes sociais são vitrines que expõem a nossa personalidade para todos. Mas já parou para pensar que o mundo virtual está do ladinho do mundo analógico? E o que você publica pode tomar enormes proporções? Você é o que você posta. E o Dicas de hoje vai mostrar como se comportar no universo online. Porque a gente adora ganhar um like, né? Confira! Dica 1. Seja discreto. Não é necessário postar os detalhes da sua vida a todo momento. Além disso, os assuntos pessoais e íntimos também devem ser evitados, para não dar pano para manga. É difícil, mas tente não desabafar nas redes sociais. Sofrência só na playlist. Dica 2. Não fique dando palpite. Você não precisa comentar em tudo, nem se envolver em polêmicas e discussões. Às vezes, é melhor ficar em silêncio do que ser mal interpretado. Dica 3. Evite fotos em excesso e a superexposição. Cuidado também com fotos comprometedoras. Ninguém precisa saber que exagerou na bebida durante a festa, ou que aquela foto sensual era para conquistar o crush. Dica 4. Não exponha uma pessoa ou empresa com comentários pesados. Não xingue nem fale mal. Isso poderá ser analisado pelo seu futuro empregador. Já pensou nisso? Tudo que você disser pode e será usado contra você. Além disso, cuidado com os erros ortográficos. Dica 5. Esqueceu que falou para o chefe que estava doente, mas tirou foto na praia? Então não conte mentiras. Caso contrário, será desmascarado de acordo com o que posta. As publicações, de uma maneira ou outra, podem ser vistas por qualquer um, e é o seu nome que está em jogo. Bom, esse foi o Dicas de hoje. Esperamos que não cometam essas gafes online, ok? Até mais! E o Jornaleiro de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso programa. E aproveita que você está no embalo das redes sociais e confira as nossas, tanto no Instagram como no Facebook. E agora fique com C3 TV. Tchau! Isso mesmo, é muito importante se desligar um pouquinho. Não custa nada, certo? E durante muitos anos, algumas marcas utilizavam em suas propagandas imagens de mulheres como objetos para atrair mais consumidores. Será que continuam assim? Veja na reportagem da Gabriela Sassa. Não é de hoje que a mulher é objetificada na propaganda. Na maioria das vezes, são usadas de maneira apelativa para chamar a atenção do público masculino. Comerciais de bebidas, fast foods, roupas, carros, diversos nichos se aproveitaram das mulheres com o passar do tempo. Será que o mercado publicitário mudou? O Rodrigo Góes, diretor de uma agência de publicidade, conversou com a gente. Como está sendo o mercado publicitário? Eu acho que ele está mais exigente, ele tem que ser mais rápido, mais flexível. Por que a mulher tem sido usada como objeto sexual na publicidade? Eu acho que daí é a cultura de cada país. Aqui a gente já sofreu bastante com isso e nas últimas campanhas que a gente costuma ver de grandes agências, campanhas de TV, campanhas de mídias online, acredito que isso esteja caindo um pouco. Acho que a gente está vivendo um momento de grandes mudanças. É uma pena que tenha que ser só agora, né? Isso aí já poderia ter começado. E outro ponto é que dentro das próprias agências, pelo muito que eu já li, há ainda a própria discriminação com a mulher. Então, se nem dentro a coisa muda, imagina para fora, né? Davidson é formado em publicidade e concorda com as mudanças na publicidade. Hoje em dia, você vê mais a representação da mulher de uma forma mais objetiva e participativa. Antigamente, para dar um exemplo, os comerciais de cervejas eram apenas mulheres com roupas seminuas e atraentes servindo uma mesa cheia de homens. Hoje não, elas estão sentadas à mesa e muitas vezes nem estão com trajes atrativos ou chamativos, nada. Elas participam de uma roda ali, de um bate-papo, de um happy hour que pode ser para desfrutar de um produto. Já a Miss Campo Limpo, modelo e estudante, ainda acha que a mulher é usada na propaganda como objeto sexual. A publicidade usa a mulher como objeto sexual, principalmente nos produtos voltados aos homens. Eles não querem que a mulher veja o comercial e se espelhe naquela mulher. Eles querem que os homens vejam esse comercial e simplesmente tenham um desejo sexual pelaquela mulher
e sejam induzidos a comprar o produto. Pesquisa realizada pelo Data Popular e Instituto Patrícia Galvão, para 58% dos entrevistados, a mulher é mostrada como objeto sexual, e 84% concordam que a propaganda usa o corpo da mulher para promover vendas de produtos e serviços. Era realmente um absurdo como usavam as imagens das mulheres em uma área tão influente como a publicidade. E no quadro Curso em Curso, dos alunos do 6º e 7º semestres de jornalismo, vamos conhecer como é a graduação de Educação Física na Unifacamp. O curso de Educação Física está dando o que falar nos corredores do Unifacamp. Isso porque, além de novo na instituição, já chegou para surpreender muitos alunos com as suas atividades diferenciadas. O professor Nestor Bertini Júnior, há 25 anos, se dedica ao estudo da educação física. Com doutorado na Universidade Metodista de Piracicaba, Nestor coordena o curso de licenciatura em Educação Física no Unifacamp. Bom, então, se a gente for pensar, até os anos 90, nós tínhamos o curso de licenciatura e bacharel juntos. Então, nós tínhamos o que a gente chamava de Educação Física, a formação se chamava licenciatura plena. A partir do início, final da década de 1990, início da década de 2000, a gente tem essa cisão. Essa separação entre o bacharel e o licenciado. Qual é a diferença básica? Quem se forma numa licenciatura, que é o curso que nós temos atualmente na Unifacamp, ele pode trabalhar em escolas. Então, é para ser professor de escolas. Para o bacharel, a situação é um pouco diferente. O trabalho dele vai ser prioritariamente em outras áreas e não escola. Então o bacharel, se ele tiver só bacharelado, ele não pode atuar dentro de uma escola. Mas ele pode trabalhar, por exemplo, com um grupo de idosos, ele pode trabalhar, por exemplo, com recreação, ele pode trabalhar como um técnico de uma modalidade esportiva. O curso, com duração de 6 semestres, conta com diversos conteúdos a fim de qualificar o futuro profissional para a docência. Além da grade de aulas, o sonho de trabalhar com o esporte é um grande incentivador. Ana Paula, e teve alguma matéria que você se surpreendeu e achou que nunca fosse ter nesse curso? Sim, é Filosofia da Educação e Políticas Públicas. São duas matérias que, quando você fala e pensa em fazer educação física, você não imagina que você vai ter. Mas foi duas matérias que eu tive e eu me surpreendi bastante e aprendi bastante também. E o que você vai fazer depois que sair da faculdade? Bom, primeiro eu pretendo dar aula em escola, ter essa experiência, mas o meu objetivo mesmo é fazer outra faculdade de Educação Física, que seria o bacharel, e atuar na área do esporte como treinadora. Meu objetivo é dar aula em creche, em escola, essas coisas. Que eu tenho um carinho grande pelas crianças e pelo esporte. E isso me motivou bastante a procurar esse curso. Este evento se chama Vitrine Dançante, um projeto dos alunos de Educação Física para incentivar a prática da dança. Acontece a cada 15 dias, sempre nas quartas-feiras, e o melhor de tudo é que todos os alunos do Centro Universitário podem participar. O que você está achando desse evento? Olha, é um evento proporcional à educação física, trazendo a cultura corporal, trazendo a expressão corporal. Então acho muito interessante no nosso curso, para a Unifacamp também. É gostoso, muito bom. Dança é muito gostoso, né? Forró, então, é ótimo. Muito bom dançar. Nossa, é bom demais. E qual é a importância da prática da dança? A importância é você ganhar movimento, mobilidade, perde a vergonha, né, com certeza. Se você se interessou ou quer saber mais, acesse facamp.br e se informe. Agora o assunto é mais sério. De acordo com o último relatório da Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocupa a 7ª posição entre as nações mais violentas para as mulheres, de um total de 83 países. Acompanhe a matéria do Williams Freitas sobre feminicídio no Brasil. Eu tinha uma prima que tinha 34 anos, era uma pessoa muito alegre, saía, trabalhava, estudava, até se envolver num relacionamento abusivo que levou à morte aos 34 anos.
Feminicídio é a expressão fatal das diversas violências que atingem mulheres em uma sociedade culturalmente machista. E Nayara Souza se tornou mais uma vítima após um relacionamento conturbado com o namorado. Um estudo realizado pelo G1, em parceria com o Núcleo de Estudos de Segurança da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, estimou que em 2017, dos 4.473 assassinatos ocorridos no Brasil, 946 foram registrados como feminicídio, um aumento de 16,5% em relação a 2016, quando foram registrados 812 casos. Se considerarmos o último relatório da Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocuparia o 7º lugar entre as nações mais violentas para mulheres, em um total de 83 países. A violência contra a mulher ganhou um novo capítulo nos últimos anos. Em 2013, foi adicionada ao Código Penal brasileiro a Lei do Feminicídio, crime que caracteriza o assassinato de mulheres em contextos discriminatórios e por condições de gênero. Compreender as desigualdades que ocorrem para que mortes violentas aconteçam continua sendo essencial para a correta aplicação da lei e principalmente para ações preventivas. Com isso, viemos até a Delegacia de Defesa da Mulher de Jundiaí conversar com a delegada Maria Beatriz. O que acontece? O feminicídio ele é um homicídio qualificado que poderia e deveria ser evitado. Ele não atinge a mulher rapidamente. Isso vem num crescente de violência. Muitas vezes o casal começa a se desentendendo e gera uma ameaça, uma agressão verbal, psicológica, e isso começa a crescer como agressão, um tapa, um empurrão. E as violências vão se continuando até que culminam com o feminicídio. Já a psicóloga Anne Lilian, utilizando uma análise crítica no âmbito psicológico, recorre a comportamentos que marcaram a Idade Média, contextualizando ao que ocorre hoje. Qual a ideia da mulher que se tinha na Idade Média? A mulher era considerada uma bruxa, a mulher era perigosa, ela era queimada em fogueiras. Então, qualquer tipo de mulher que exercesse o poder de atração sobre esse homem era vista como bruxa. Essa era a bruxa, essa é a base do que é ser bruxa, deixar o homem vulnerável. Se a gente transpuser isso para hoje, isso está no inconsciente coletivo do homem, o que ele sente? Ele se sente traído por uma mulher que ele deseja e não o quer mais. Ele vai destruí-la, ele vai queimá-la. Explica que o fato da mulher muitas vezes aceitar esse tipo de relacionamento está relacionado ao modo pelo qual foi criada. E muitas vezes essas mulheres que sofrem esses ataques vêm de famílias de pais que espancavam as suas mães. Então ela aprende que a mulher na relação com o homem tem que ser espancada e ela tem que aceitar isso. Ela se deixou ser trancada em uma bolha de um relacionamento, então ela não saía mais com a família, ela não saía com os amigos, ela não fazia mais nada. Não, tá tudo bem, ele é assim mesmo, ele é ciumento, não tem agressão física, não tem agressão verbal, ele é um cara legal e tal. Então era como se a gente esperasse que ela desse o aval para fazer alguma outra coisa, sabe? Ou se estivesse esperando alguma coisa mais grave acontecer e não apareciam, por exemplo, marcas. Na verdade, eram crises de ciúmes. Maria Beatriz aponta os tipos de crime qualificados como feminicídio pela legislação brasileira. E nós temos 2 tipos de feminicídio na lei. Nós vamos ter o feminicídio íntimo, que é aquele que acontece dentro do âmbito doméstico e familiar. E o feminicídio, que é aquele desconhecido, que é não íntimo, que a gente chama. Por quê? Porque algum desconhecido atingiu a vida de uma mulher. Deilane explica que com o início do relacionamento, o comportamento da prima ficou notavelmente alterado, por influência do companheiro, o que logo a família percebeu. Ela demonstrava que gostava muito dele, porém era como se, sei lá, uma dependência, sabe? Às vezes reclamava de alguma coisa assim, mas ele é assim, outra pessoa também vai ser. Tipo, todos os homens têm algum problema e no final das contas tem que ficar com uma pessoa que você gosta. Era assim que ela falava. E aí o que aconteceu foi que eles brigaram, tal, ficaram separados, depois ele trouxe ela para casa. Isso foi num sábado, do sábado de madrugada, quando aconteceu, que ela foi encontrada morta no domingo pela manhã, pelas amigas que moravam junto com ela. Uma das amigas da vítima que morava com ela relatou que presenciou a amiga entrando com o companheiro no apartamento após uma discussão.
A conclusão das investigações apontam que a causa da morte foi envenenamento em decorrência de um possível suicídio. Porém, o companheiro é dado como o principal suspeito do crime por ter desaparecido durante uma semana. 3 anos se passaram e nada aconteceu. Ele foi na delegacia, ele depois não foi preso porque não foi em flagrante. A delegada alerta que a mulher, ao identificar esse tipo de comportamento, procure ajuda no âmbito judicial ou familiar. A gente pede que, havendo um episódio de violência, que a mulher não espere acontecer o outro episódio, que ela já denuncie para parar essa violência, para que ela não chegue ao seu ponto máximo e fatal, que seja justamente o feminicídio. Se você, mulher, já passou por algum tipo de abuso, seja ele físico, psicológico ou sexual, ou conhece alguém que já passou por isso, não fique calado. Você pode denunciar gratuitamente pelo número 180 ou na delegacia mais próxima. Vamos agora para o quadro C3 Conversa. O pessoal do 6º e 7º semestres conversaram com o professor de comunicação da Unifacamp, Paulo Genestretti. No programa de hoje, conversaremos com o grande professor Paulo Genestretti, bacharel em propaganda pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo e historiador também pela PUC. Atualmente, também professor dos cursos de comunicação social na Universidade de Campo Limpo Paulista. Paulo, desde já a gente agradece a sua presença aqui no programa, muito obrigado por ter aceito o convite. Bom, você é professora há 23 anos, o que te levou a fazer essa escolha de profissão? Bom, tem uma série de coisas aí, ou questões envolvidas. A primeira delas, eu sempre fui uma pessoa extremamente comunicativa, isso desde meus 14 anos, por aí. Segundo, eu acho que é uma questão de missão. De alguma maneira, eu já imaginava que em alguma determinada fase da minha vida eu teria que devolver um pouco para a sociedade como um todo aquilo que ela já tinha me dado. Eu gostaria, quer dizer, eu imaginava anteriormente que eu gostaria de fazer alguma coisa que eu tivesse orgulho de olhar para trás e ver aquilo que eu tinha feito. Não que eu não tivesse orgulho dos trabalhos que eu tive, afinal, demorei mais ou menos 17, 18 anos para até eu entrar pela primeira vez em uma sala de graduação. Mas além disso, eu tinha outros fatores que eu passei por determinadas empresas em que eu fazia alguns treinamentos, em algumas delas. E o pessoal da área de treinamento, eram de grandes empresas, o pessoal da área de treinamento específico dessas empresas chegavam e falavam para mim, olha, o seu lugar é aqui no treinamento. Então, foram juntando várias coisas. Primeiro, uma questão que era uma questão muito mais a ver com aquilo que eu acredito, acreditava e acredito ainda, que era algo que eu deveria desenvolver na minha vida, que me desse um prazer muito grande. Segundo, é uma questão de você ouvir uma terceira pessoa falar em algo que, de certa forma, é um determinado talento que talvez você tenha, determinados predicados que você tenha. E aí eu acho que ele aconteceu no momento certo. Entendi. E você tem noção do quanto você influencia as pessoas, os alunos em sala de aula, o quanto você pode mudar a vida deles quando você prepara uma aula? Você tem essa consciência do quão grandioso é o seu papel? Tenho, e às vezes eu sinto uma paura muito grande, porque parece que a impressão que se tem é de que o meu maior medo é de fazer vários Paulinhas espalhados pelo mundo. Não é isso, não é isso. O que eu quero, em primeiro lugar, sempre a grande reflexão, quer dizer, para que as pessoas aproveitem esse HD interno que possuem e façam uma grande reflexão. E eu acho que o meu papel é trazer coisas, estimular e fazer com que as pessoas, de alguma maneira, tenham aquilo que eu aprendi em uma das 2 faculdades que eu vivenciei na graduação, que eu, além de ter feito propaganda, eu fiz 2 anos de História na PUC. E a PUC, ela teve uma importância muito grande na sua vida, né?
Você passou por uns maus bocados lá dentro também, foi na época de repressão política, você pode contar um pouco pra gente, já que entramos nesse assunto? Foi, eu estava lendo, até semana passada, na verdade estava relendo um dos tomos daqueles 4 livros do Hélio Gaspari sobre a ditadura, que ele fala da minha geração. E uma coisa interessante foi que a ditadura militar não conseguiu entender o que aquela juventude, e ele mesmo, Gaspari, cita, aquela juventude, uma juventude que tinha 7 anos, ele fala, de 7 a 11 anos, quando aconteceu o golpe, 64, eu tinha 7, e que fugia aos padrões daquilo que a ditadura imaginava como alguém ligado a partidos comunistas, ou que seja, porque gostava de rock and roll, usava um cabelo totalmente adverso da geração anterior, que foi a geração que foi para a luta armada. Essa geração expulsava, inclusive, uma série de ícones e expulsava determinadas ideias também, quer dizer, era uma linha muito mais trotskista do que uma linha do PCB antigo e tal, mas era uma linha libertária. Na verdade, o que a gente queria era liberdade. Eu acho que isso tem uma formação, tem uma importância muito grande na minha formação hoje, em ser libertário, em não ter medo, em enfrentar coisas. Às vezes você se refreia, muitas vezes eu me refreiei em muitas coisas quando você tinha alguém que dependia de você, né? Filhos, esse tipo de coisa. E você tem 2 filhos, um deles trabalha com comunicação social também. Como que é a sua relação com ele em relação a isso? Como foi para você receber isso, que ele seguiria seus passos, teoricamente? Foi terrível. Eu achava que nenhum dos meus filhos deveria seguir comunicação social. Por quê? Eu não sei. Meu pai era médico. Eu passei minha vida inteira tendo que explicar por que eu não seguia medicina. Então eu fugi muito do meu pai. Então eu achava, talvez, que ele tivesse que fugir também. E o segundo fugiu, foi para a área financeira, mas o mais velho começou a fazer direito, quer dizer, fez direito, se formou em direito, e no último ano ele avisou para mim que ele ia seguir para o jornalismo. E eu pensei comigo, meu Deus do céu, esse camarada está sonhando demais, está achando que a coisa é muito fácil no mercado e tal. Mas ele foi e venceu. Obviamente que hoje eu sinto um orgulho muito grande disso. Bom, Paulo, eu sei também que você desenha, que você faz alguns cartoons. Você pode contar um pouco sobre essa história, sobre o pajé pra gente? Então, aí a gente tem umas 3 historinhas rápidas. Primeiro que o que me levou para a comunicação foi exatamente o desenho. Eu sempre desenhei na minha vida. E segundo, que tem um ícone, um cartunista que já morreu, foi um verdadeiro ícone para mim, um sujeito que eu me inspirei muito, que fazia charges com uma temática resolvida num quadrinho só, muitas vezes, que foi o Enfio. E aí eu já estava em faculdade em 78, isso foi em 77, isso aí, 78 não, 77. Eu estava na faculdade e aí eu descobri que o Enfio tinha acabado de voltar de Nova York e estava fazendo a última página da Isto É, estava morando em São Paulo. E aí eu, na cara dura, eu liguei para a redação da Isto É, e aí eu tive sorte, hoje as coisas seriam muito mais difíceis, mas eu tive sorte, uma pessoa já me passou o telefone dele, eu liguei para ele, para minha sorte de novo, ele atendeu, e ele marcou no dia seguinte, alguma coisa assim, para eu estar lá, não esqueço mais o horário, 7 horas da noite. Nesse dia eu faltei na aula e eu fui levar para ele, timidamente. E ele me atendeu sozinho, do jeito que ele está agora, e ele tomou a pasta da minha mão, foi e começou a bater em mim. Mas ele mesmo chegou para mim e falou, olha, eu assinava Genestrete. Eu não esqueço mais, um negócio desse tamanho.
E ele falou, isso aqui está muito longo, isso não existe, genestrete, um negócio desse tamanho, não vai colar, você tem que arranjar alguma coisa pequena. E eu falei, meu Deus, o que é pequeno? Eu fiquei, sei lá, talvez uma semana batendo cabeça, e eu falava, nossa, mas tem a ver com o meu nome. A coisa mais simples para mim foi, eu falei, eu pego o PA de Paulo, o GE de Genestrete, Pajé. Mas eu achei horrível. Eu falei, Pajé, aquelas coisas de jovem, né? Eu falei, nossa, mas é uma coisa meio de feiticeiro, tal, que coisa, né? Mas ficou esse negócio, inventei uma assinaturazinha básica. Então era uma época que eu pensava que eu fosse agarrar no cartoon como forma até de profissão. Sim. Que eu pudesse fazer a faculdade de comunicação, mas que eu seguisse pelo caminho do cartoon. Mas segui para outras vias, mas nunca abandonei o cartoon. Você consegue relacionar o cartoon nas suas aulas? Já teve alguma experiência com isso? Totalmente. Eu vou falar uma coisa para você. Quando eu preparo uma aula, eu faço um cartoon daquela aula, do que eu vou falar. E dali eu vou puxando as coisas. Quer dizer, como se eu batesse uma fotografia. Paulo, me conta um pouco mais sobre sua relação com os seus alunos. Eu sou, por natureza, extremamente visceral. Então, por isso que essa brincadeira que eu faço com os alunos e desse contato extremamente íntimo. Eu já tive vários colegas que falavam, não, eu gosto de separar as coisas. Não, eu gosto de juntar mesmo, eu gosto de todo mundo junto. Mas é o fato de conhecer as pessoas, né? Quer dizer, você recebe uma listagem e tem uns números lá. E qual é o seu RA? Qual é o seu RA? Qual é o seu número? Eu estou cansado de me perguntarem número do CPF, identidade, e aqui, lá vai você com número. Não, eu posso esquecer seu nome, mas a sua imagem está na minha cabeça. Então, isso resultou, por exemplo, em grandes surpresas para mim, como foi a época da Confra. Né? A Confra foi um nome até que eu dei, que foi assim, eu tinha montado com o pessoal do curso de comunicação social, eu não era coordenador ainda, mas eu montei uma agência experimental. Mas esse negócio começou a dar tão certo, ficar tão grande, que o pessoal de jornalismo começou a participar também, e aí o negócio foi ficando enorme, com uma experiência muito parecida como o Felipe faz com o jornaleiro. Só que chegou um determinado momento, houve uma mudança de coordenação e a coordenação nova cortou isso. Cortou. Quer dizer, ela foi cortando aos poucos, ela quis separar, aí o pessoal foi ficando meio perdido. Aí eu morava numa chácara aqui perto, aí eu falei para eles, olha, vamos fazer o seguinte, já que não dão espaço para a gente, vamos fazer na minha chácara. Então a gente criou uma coisa como se fosse uma festa de babete. Eu cozinhava e passava depois um filme. Nesse filme depois a gente discutia, e essa discussão do filme, né, ela tinha que gerar para a próxima festa, que era normalmente uma vez por mês, isso sábado à noite, ela tinha que gerar uma produção cultural de cada um. Acabaram saindo esses curtas que a gente acabou fazendo, que foi o Alforria da Percepção e o outro que foi o Ausência. Isso gerou, quando a gente voltou do Alforria, gerou inclusive uma exposição na Casa do Barão, alguma coisa lá em Jundiaí. Ele cedeu espaço para nós e a gente fez uma exposição dessa região do Vale de Jequitinhonha. E os alunos envolvidos, e se transformou numa grande amizade. E de cada aluno que você tem, até hoje você mantém esse contato muito próximo com os seus alunos. O que cada pessoa que passa na sua vida faz com que você seja quem você é hoje? Então, eu acho que eu sou muito que nem o Maguila. O Maguila é aquele boxer antigo.
O Maguila, todo mundo falava que o Maguila sabia bater muito bem, mas ele não sabia apanhar. Eu, da mesma forma, eu acho que eu bato muito nas pessoas, mas eu não sei apanhar, principalmente de aluno, ex-aluno. Todas as vezes que eu senti que a relação não ficou boa, eu passo muito mal, eu fico muito mal. Às vezes eu tento até, sei lá, de alguma maneira me abstrair desse negócio, mas eu não consigo. Então eu acho que o envolvimento com meus alunos, eu não consigo ser profissional. Se você me cobrar profissionalismo, eu não consigo ser. Eu acho que aí eu não daria aula. Não há distinção do que é aluno e do que é pessoal. Amigo, pessoa, eu já parto do princípio que tem que ficar amigo. Tem que ficar amigo. Mas não para que eu possa recolher alguma coisa em função daquilo que é uma amizade. Não, eu acho que é para que ele preste atenção, para que ele se envolva na disciplina, se envolva em tudo que eu estiver explicando. Paulo, eu agradeço muito a sua participação no programa. Muito obrigada pelas suas informações, pelos seus relatos. Obrigado a você. Muito legal esse bate-papo, né? E eu tenho certeza que se você não está usando agora, com certeza tem uma peça de roupa jeans pendurada no guarda-roupa. Acertei? O pessoal do Jornaleiro está trazendo hoje 3 maneiras de usar esse modelo de tecido nos seus looks do dia. Esse é o Indique 3. Confira! E eu sou a Larissa Mello e no Indique 3 de hoje nós vamos mostrar 3 tipos de looks jeans para você usar da melhor maneira e nas melhores ocasiões. Para começar, gostaríamos de contar um pouco sobre quando o jeans foi criado e agradecer essa pessoa brilhante que teve essa ideia, né, Bruna? Aí um judeu alemão muito esperto chamado Levi, lá em 1853, percebeu que o jeans também poderia ser um tecido, ao mesmo tempo resistente, durável, flexível e confortável de usar. Por isso, hoje, a peça é tão conhecida e usada por todos nós. Como vocês muito bem sabem, o verão acabou, mas durante o dia é bom abusar de saias e shorts na hora de ir aos parques e clubes. Com blusinhas mais leves e um tênis confortável, assim dá para aproveitar bastante sem passar calor e ainda ficar na moda. E se você tem o cabelo comprido, invista em coques altos e rabos de cavalo. Agora, se você tem o cabelo curtinho ou médio igual ao meu, só se joga e aproveite o passeio. A segunda dica é para aquele jantar especial com os amigos ou com crush. O vestido jeans nunca sai de moda e esse ano ele vem com tudo. E não é de hoje. Vários modelos para você usar. Seja na entrevista de emprego, no primeiro encontro, tem para todo lugar e qualquer hora. A calça skinny é ideal para você usar com camisas e camisetas mais larguinhas, pois ela é mais justa e um pouco mais curta. É uma calça que valoriza as pernas e deixa tudo em cima. Já a calça flare é tendência desde a época das nossas mães. Conhecidas também como boca de sino, essas calças são ideais para usar com croppeds ou também blusinhas mais justinhas e uma jaquetinha. A calça destroyed é a rasgada. Algumas pessoas vão achar que você escorregou e levou um tombo com ela, mas podem acreditar que com uma blusinha lisinha e um tênis básico você vai arrasar. Já a calça boyfriend possui uma modelagem mais longa, como as calças masculinas, e você pode fazer várias combinações. E as de cintura alta são perfeitas para usar com blusinhas mais curtas. São diversos modelos e a maioria com preços que cabem em nossos bolsos, até mesmo de estagiárias como nós, não é mesmo, Bruna?
Ótimas dicas, pessoal. Eu mesmo não largo dos meus jeans. Trabalho em construção, motorista de ônibus, policial, socorrista. Quando eu citei essas profissões, qual imagem veio à sua cabeça? De homem, certo? A nossa próxima matéria vai contar histórias inspiradoras de mulheres que enfrentam o machismo de ambientes de trabalho que ainda são considerados para homens. Durante muito tempo, as mulheres lutaram por direitos igualitários, seja no mercado profissional ou no campo da política. Uma luta que atravessou séculos, mas que ainda não acabou. Diariamente, o sexo frágil vem mostrando a sua força em profissões de maioria masculina, sejam elas abastecendo carros ou criando edifícios. A verdade é que as mulheres fazem questão de mostrar sua presença no mercado de trabalho. Driblando o preconceito, a treinadora de futebol, Gê Oliveira, não se deixou abalar pelos desafios da carreira. Fazendo parte de um ambiente masculino, a técnica teve que provar a sua competência. E eu jogava no clube, no Bom Sucesso Futebol Clube, onde a gente teve o Leônidas da Silva, que foi o precursor do gol de bicicleta, né? E naquela época o futebol feminino era mais difícil do que é hoje, né? Mas também, por outro lado, a gente tinha mais oportunidade de chegar na seleção brasileira, né? A gente treinava com a Formiga, com a Pretinha, né? Todo esse pessoal aí estava mais perto do nosso convívio, né? Infelizmente, alguns homens, né, por achar que o cargo é só feito para homem, eles ficam, né, com essa indiferença. Às vezes eu pego alguma equipe que tem um técnico masculino, né? E eu levo meu auxiliar, né, que eu tenho mais 2 auxiliares, eles vão até o homem, né? Eles vão até ele se dirigir como se ele fosse técnico. Aí ele fala, não, eu não sou o técnico, eu sou o massagista, por exemplo. A técnica é a professora ali. Aí eles ficam meio assim. Quando perde, a situação é pior ainda, né? Eles começam a olhar indiferente. Isso não é coisa... Como que aconteceu? Vocês estão perdendo para um time treinado por mulheres. Ainda tem muito isso, né? Mais daqueles jogadores que foram ex-jogadores mais velhos, né? Hoje os mais novos não, eles vêm, eles chamam a gente, né? Mas a gente acaba relevando, porque o que não agrega pra gente, a gente deixa passar, não é verdade? Não foi muito fácil, né? O meu pai, ele não queria, né? Ele queria que eu fosse advogada, né? Sempre falou, eu tinha às vezes que ir fugida para os treinos, né? Que ele não gostava, mas a gente foi levando, né? Até que quando eu passei a compor a minha faculdade, eu chamei ele, falei, pai, eu vou fazer educação física, né, porque é o que eu gosto. Aí ele falou assim, não, você vai fazer advocacia, porque educação física não dá dinheiro. Eu falei assim, eu vou pagar o meu curso e eu vou fazer educação física, né? E hoje ele aceita, eu descobri até que ele tem um recorte de jornal meu guardado lá, né? Fala para os parentes, olha, ela vai jogar, assiste lá que vai aparecer ela na TV. Não é segredo que as mulheres enfrentaram diversos desafios na sociedade, principalmente os relacionados ao mercado de trabalho. O cientista social Evandro Giora explica o contexto do surgimento do preconceito com a mulher em áreas profissionais. A gente precisa pensar na questão do Ocidente para responder essa questão, né? E a mulher, quando ela se insere no mercado de trabalho, tem a ver com a Revolução Industrial no século XVIII. E nessa inserção da mulher no mercado, as crianças e as mulheres, a mão de obra ela era mais barata. Não só a mão de obra, mas a questão de direitos eram inexistentes, né? Hoje você tem 35% das mulheres que hoje são responsáveis pelas suas famílias. Então, nós avançamos bastante. O papel social da mulher mudou muito, mas ele precisa continuar mudando. A gente precisa avançar mais, né? Com relação a números, de acordo com uma pesquisa respondida pela gestora de RH de uma empresa da cidade de Jarinu, a cada 10 currículos entregues no local, 6 são de mulheres. Já no total de 100 funcionários, apenas 41 são mulheres, o que é menos da metade dos colaboradores da organização. E de 7 gerências da empresa, 5 são coordenadas por mulheres. Quebrando tabus por trabalhar em uma área dominada por homens, a desenvolvedora de sistemas Lidiane Taquerrara já enfrentou situações desafiadoras. Nós não somos feitas para computação, nós não somos feitas para cursos de exatas, não somos feitas para raciocínio lógico. Incutem tanto isso na nossa cabeça que acaba se tornando senso comum. E aí as próprias mulheres começam a acreditar que aquilo não são para elas. Quando eu estava terminando o ensino fundamental, eu queria fazer técnico em processamento de dados na época, né?
que era chamado, e a minha mãe dizia que eu era muito nova para já saber o que eu queria da vida, mas 5 anos antes, o meu irmão, com a idade que eu tinha naquela época, fez o mesmo curso e para ele foi ok, assim. Então acho que isso está tanto no nosso subconsciente que a gente é desencorajada. E no mercado de trabalho as coisas começam a se complicar um pouco, né? Já aconteceu em experiências passadas. Um colega de trabalho meu que acabava, ele era extremamente machista, ele fazia colocações machistas e não era por maldade, era por ignorância mesmo, por falta da gente debater, sabe? Por falta de compreensão. E ele era super machista, ele fazia colocações assim que me humilhavam. E eu nunca fui de levar desaforo para casa, então eu sempre rebatia. E aí eu fui chamada para conversar pela gestão, pelos gestores da empresa, e eles me disseram que eu deveria ser um pouco mais delicada na forma como eu me coloco. Aquilo me revoltou bastante. Não foi nem a postura do rapaz, sabe? Foi a postura de como a empresa lidou com isso. Porque eu estava entregando as minhas tarefas, eu estava me defendendo, ele não estava entregando as tarefas e ele estava me atacando. E ainda assim, a errada era eu na história, sabe? Pensamentos ultrapassados ainda rondam pela sociedade. A ideia que meninas são mais delicadas e boas em tarefas domésticas são o mito de que meninos são bons em cálculos e em trabalhos pesados. Mas que tal deixar essa ideia de lado? Gênero não determina sucesso profissional. Eu adorei conhecer as histórias dessas super mulheres. E você? Bom, o nosso programa está terminando, mas não fica triste. Em breve traremos muitas novidades, dicas e matérias incríveis para você. Um beijo e até o próximo C3 TV.